Salve, salve, meus queridos do terceiro ano do Colégio Águia Master. Como é que vocês estão, queridos? Tudo certinho? Tudo tranquilo aí com vossas senhorias? Então vamos aí, mais uma aula virtual de filosofia para vocês, meus queridos amigos, meus queridos alunos que eu tanto gosto, que eu tanto amo. Meus amores, é o seguinte... Na aula passada a gente falou do Kant, né? E das suas compreensões acerca da busca ética do agir, né? Falamos do juízo moral, do juízo de juízo de valor, juízo moral, juízo de... Opa, nossa, que confusão. Juízo de fato, juízo de valor, juízo moral. Imperativo categórico, maioridade, menoridade. Beleza. Agora a gente vai ver uma interpretação diferente sobre a questão do agir humano, né? Que não aquela moral kantianista, deontológica, né? Então a gente vai ver agora um pouquinho, falar rapidamente um pouquinho aqui do utilitarismo, na figura principalmente de Bentham e de Stuart Mill, tá certo? É Stuart Mill, né? É ele? É ele mesmo, John Stuart Mill, de 1816 a 1873. Esse tipo de pensamento, gente, essa compreensão dessa escola filosófica, ela é chamada de utilitarismo, tá certo? O utilitarismo, ele coloca como ponto de ação do homem a busca da felicidade, sabe? O Bentham que inicia essa ação, tá? Ah, professor, mas é igual a Aristóteles? Não, é de uma forma diferenciada. Segundo Bentham, meus queridos, o princípio humano próprio também se move pela felicidade. Então, como que deveríamos agir enquanto tal, diz o nosso querido Bentham? A gente deve sempre buscar sofrer menos e ter mais prazer. A busca deve ser constante na relação da busca de prazer. A gente sempre está feliz quando está sentindo prazer. Então, o que eu devo fazer? Evitar a dor e buscar o prazer. Por isso que é utilitarista. O que é bom é aquilo, né, que mais faz bem em um maior número de pessoas. Então é simples assim, né? Então o que eu devo fazer é buscar ter satisfação, ter prazer, evitando assim as dores, evitando assim as tristezas e buscando assim a construção do mundo onde a dor e a tristeza sejam pequenas e os prazeres sejam grandes. Ponto. Tá certo? Olha ali na página 23. Ele coloca lá: o critério para agir cotidianamente, para o Bentham, é sempre aumentar o prazer e diminuir a dor, e para tanto, o agente deve calcular os efeitos de suas ações, suas consequências, visando sempre o seu prazer. Então, para ele, a felicidade é quase um cálculo matemático, sabe, meus amores? É algo que você vai nivelando, equilibrando, prazer e dor, né? Então você vai buscando a felicidade nessa busca do prazer. Então, para ele, o ato do homem deve ser esse ato da busca desse prazer. O Stuart Mill, né, o John Stuart Mill, ele vai numa toada parecida, né, que também é utilitarista. A única questão que ele coloca ali de novo, né, apesar de ser seguidor do Bentham, que ele discorda, ele aprimora no Bentham, é que ele distingue diferenças no campo do prazer, né? Então ele vai delimitar que existem prazeres maiores e prazeres menores, tá certo? Então ele nos coloca que existem determinados tipos de prazeres que são superiores, como por exemplo, apreciar uma obra de arte, ter uma bela conversa com um grande amigo, é um prazer superior do que comer, por exemplo, na opinião dele, né? Então ele coloca uma certa escala de diferenciações de prazeres dentro da sua estrutura, né? Quer ver ali, ó, continuando na página 23 também? Para Bentham, o cálculo da felicidade é possível porque os prazeres são homogêneos e a diferença entre eles pode ser quantificada, pode ser pensada a partir da quantidade, quantitativa.
Mill estabelece, por sua vez, uma diferença qualitativa entre os prazeres, não só quantitativa, de modo que há superioridade e inferioridade de prazeres comparáveis. Então, prazeres morais e intelectuais, como aqueles que afetam o pensamento, o sentimento, a imaginação, são superiores de prazeres sensíveis do corpo. Por isso, apreciar uma obra de arte, ler um livro, amar, ter amigos, é mais feliz do que beber, comer, fumar, por exemplo, segundo ele. Então é a única diferença, mas todos eles apontam, né? Então o que a gente tem nesse capítulo? A contraposição de duas visões diferentes sobre o elemento do agir humano, de como deve ser esse agir humano quanto tal, né? Até aqui, ó, o que é certo fazer? Afinal, o que torna a ação certa ou errada? Se a ética deontológica do Kant valoriza a motivação ou a intenção da ação moral, o utilitarismo ressalta a consequência ou a finalidade da ação. Para os utilitaristas, a ação é correta se garante a maior quantidade ou qualidade de felicidade para o maior número de pessoas. Ao passo que, para a ética do Kant, a ação será correta se respeitar os deveres morais, aquilo que é universal, o imperativo categórico. Então são duas diferentes posições sobre essa ação própria da condução, de como agir conosco e principalmente em sociedade. Aí, meus amores, terminamos então o capítulo 6 e partimos para o capítulo 7. O nome desse capítulo, amores, chama Sujeito e Objeto do Conhecimento. O que ele define, amores? Ele vai definir algumas coisas e vai ter um ator principal. E esse ator chama-se René Descartes. Tá certo? Então, na verdade, esse capítulo está nos trazendo como que se estabelece a ideia de sujeito do conhecimento na filosofia moderna, né? Da onde nasce essa ideia, né? Porque a gente tem lá que existe um sujeito do conhecimento e tem um objeto do conhecimento. O objeto é aquilo que você vai observar, que vai estudar, e o sujeito normalmente é quem? O pesquisador, né? Aquele que está querendo compreender, né? Mas de onde sai essa compreensão? Por exemplo, entre a própria ideia do conhecimento medieval, da escolástica, por exemplo, que é a ideia ainda daquela dialética mais socrática, né, influenciado por ela, não é a mesma, né, porque são outras estruturas, mas baseado aquilo, existia uma outra forma de compreender o real, né? E o nosso querido Descartes, ele reconstrói e traz uma outra forma de percepção dessa ideia de sujeito e objeto do conhecimento, né? Para entender essa construção, amores, é importantíssimo um fragmento, uma partezinha aqui do capítulo que a gente vai se ater a ela, porque eu acho que é quase o resumo do capítulo inteiro. Então, ali na página 25, dá uma olhadinha lá. No primeiro, segundo, terceiro parágrafo, está escrito assim. Vamos lá. Como diz Jack Stripador, vamos por partes. Vamos lendo um pouquinho e falando um pouquinho. Em seu livro Meditações Metafísicas, Descartes demonstrou a existência de Deus, a distinção entre corpo e alma e ainda aplicou o seu método à metafísica. Para tanto, elaborou 6 meditações. Na primeira, o sujeito do conhecimento duvida das antigas opiniões que foi formulado durante a sua vida, durante a tradição. Olha isso que legal, chegamos à primeira grande ação da construção do sujeito. A dúvida metódica. A ideia da dúvida metódica de Descartes. Então, o primeiro elemento que deve se fazer o sujeito pensante na busca da verdade, diz o Descartes, é o quê? Duvidar de tudo que lhe chega pronto, de tudo que se é colocado enquanto verdade, enquanto fato. Tá certo? Então é a primeira grande ação. Por isso que a dúvida metódica é o centro do pensamento cartesiano, amores. Estabelece essa primeira ação do sujeito que busca o conhecimento. Tá certo?
Então, negar de tudo o que as tradições, o que o meio em que vive, a sociedade que estou, me impõe como verdadeiro. O primeiro elemento na busca da verdade é duvidar de tudo quanto possa se duvidar. Tá certo? Ótimo. Dito isso, continuamos lá. Em seguida, passa a duvidar dos seus próprios sentidos como forma segura de conhecer a verdade. Ora, dirá Descartes, os meus sentidos podem me enganar se quero conhecer algo com certeza. Por exemplo, quando vejo algo que está muito distante, posso confundir com outra coisa. Então, a segunda coisa que ele fala, olha, essa busca pela verdade, no qual me faz duvidar, eu não vou alcançar ela pelos sentidos. Ele concebe isso. Ele fala, os sentidos eles são falhos. Ele percebe isso no seu ato de busca pelo conhecimento. Ele fala, olha, os sentidos eles criam falsas impressões de realidade. Eles nos ludibriam. Ele faz com que as coisas modifiquem. Por exemplo, né, queridos? Os sentidos eles te enganam no sentido de, por exemplo, vamos pensar assim. Se você entra para ver alguma coisa, né, eu vou em uma feira de arte. Se eu entro e sensivelmente eu estou bem, por exemplo, estou feliz, estou tendo uma tarde agradável, antes de chegar ali está tudo muito bem na minha vida, eu vou ter uma impressão diferente se eu chegar num momento de tensão, num momento de tristeza. Os sentidos, eles enganam a percepção do que é verdade. Então eu posso ir na mesma, por exemplo, na mesma exposição de arte duas vezes e ter duas percepções diferentes daquela arte, porque depende da atmosfera toda do momento que eu estou ali, a questão sensível dentro de mim. Então, os sentidos não servem como referendo na busca da verdade, porque eles são estritamente subjetivos em si, tá certo? Então, ele constata essa segunda ação da meditação, tá? Então, eu devo duvidar para atingir a verdade e eu não vou alcançar a verdade a partir da ideia dos sentidos. Esqueça. Então, como será? Vamos seguindo. Né? Porém, reflete o filósofo, o fato de que eu, sujeito do conhecimento, esteja aqui agora, como vocês, estudando filosofia, disso os meus sentidos não têm como enganar. Tenho certeza de que estou aqui, agora, fazendo isso. Ele segue então as meditações. Descartes então supõe que o sujeito poderia estar agora dormindo e sonhando que ainda estaria estudando filosofia, mas na realidade não está. Trata-se apenas de um sonho. Quando o ser humano sonha, não sabe o que sonha. Aí ele começa a fazer uma viagem, gente. Parece meio loucura, mas não é loucura, não é sensato, tá certo? Que ele começa a refletir acerca de o que é a verdade em si? Então eu coloco, não, então o sentido não é. Mas eu estou aqui estudando filosofia, então eu sei que estou aqui. Sei que está lá, sei que estou fazendo isso. Então isso é certo, isso é verdade. Não é verdade? Ele falou, opa, mas será que eu não estou sonhando que eu estou aqui e na verdade eu estou dormindo? Será que isso está acontecendo é verdadeiro? Será que não tem um demônio maligno, uma entidade maligna que pode estar me ludibriando enquanto tal? Né? Olha só o nível que ele vai no ato de duvidar, saca? Aí ele tá botando a prova mesmo que ele tá duvidando dos rolês, tá ligado? Então quando ele chega a uma coisa, ó, que eu posso compreender enquanto verdade, fala, opa, mas se tiver alguma coisa a mais, daí ele continua lá, no entanto, não importa se agora não há certeza, pois independentemente disso, sabe-se que há coisas materiais, físicas, com qualidade e quantidade, que ocupam um lugar no espaço e duram certo tempo. No entanto, duvida Descartes, e se houver um Deus enganador e maligno, como eu disse, blá blá blá, blá 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 blá. E aí que ele chega na primeira grande ação que o sujeito, enquanto detentor do conhecimento, não tem como negar. O cogito. Penso,
Penso logo existo, senhores. Isso mesmo. O cogito é um momento transformador de uma primeira grande questão que não se tem como negar. Não existe possibilidade de dizer que aquilo, a dúvida não se aplica a isso porque ela é uma verdade imutável. Penso, logo existo. Se existe é porque penso. Se penso é porque existo. Tá certo? Só é existente as coisas pensantes. As coisas não pensantes não existem. Elas só existem para mim enquanto um ser pensante. Olha lá. Tá? Então ele fala aqui, ó. O método consiste, portanto, em duvidar rigorosamente e sistematicamente de tudo e de todos, até que algo sobreviva à dúvida, e essa substância é a verdade. No caso, a substância pensante é o sujeito do conhecimento. O sujeito do conhecimento não é o corpo, é a mente. É ela que cria significado às coisas. É ela que estipula o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Esse copo pensa, da Coca, olha, professor, você não é de esquerda? Não vou fazer propaganda não. Vou colocar no viado. O que eu tava falando? Esse copo pensa? Ele não pensa. Ele existe? Caralho. Opa, desculpa, não vou falar palavrão, gente. Senão não dá problema. Ele pensa? Não, ele existe? Existe. Pra quem? Pra ele? Esse copo ele pensa assim, ai, como é difícil ser um copo da Coca. Ele não faz isso, filho. Ele existe pra mim. Eu, o ser pensante. Eu significo ele. Dou um objetivo pra ele. Faço dele. É o ser pensante que faz a coisa existir. Tá certo? Então a primeira coisa inegável é que o ser pensante é o sujeito do conhecimento. A mente. A substância pensante e não a substância corpórea é aquela que ordena o conhecimento em si. Então, com isso, Descartes chega à conclusão de que existe um sujeito do conhecimento. Porém, trata-se de uma substância pensante que é concebida separadamente da material, incluído o nosso próprio corpo. Logo, Descartes se enquadra na filosofia dualista, já que apresenta dois tipos de substância. Uma no qual o atributo é pensar e outra que o atributo é extensão do pensar. Define-se uma ideia de sujeito do conhecimento a partir de então. Beleza, meus amores? Por hoje é só. Prazer imensurável estar na presença de vossas senhorias. Muita saudade de vocês, aliás. Um beijão para todos vocês, meus queridos do terceiro A e do terceiro B. Nossa, cara. Vocês demoraram tanto para fazer um churrasquinho para nós, que agora a gente não pode nem fazer churrasquinho mais. Viu só? Sacanagem de vossas senhorias. Beleza, meus amores? É isso aí. Vou deixar lá a atividadezinha também. Vai estar junto com o Delta, com o link daqui do vídeo, tá? No Delta. Não se esqueça no Delta. O Delta é importante. Beijo, senhores. Fiquem com Deus. Amo vocês.